Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos nesta manhã. Eu sou o professor Rodolfo e vamos expor hoje a leitura dos capítulos 13 a 15 do Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar para o Pai, amou os seus discípulos até o fim. O diabo já tinha enchido o coração de Judas. Jesus diz que o Pai depositou todas as coisas em suas mãos e ele sabia que tinha saído de Deus e a Deus voltaria. Ele levanta-se da ceia, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés aos discípulos e enxugar com essa toalha. E aí se inicia um embate entre Jesus e Pedro. Pedro não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés, e ao fim ele é convencido, acaba pedindo para que Jesus lave não só os seus pés, mas as mãos e também a sua cabeça. Jesus explica que daqueles ali quase todos estavam limpos, se referindo à traição de Judas, porque ele bem sabia quem ele tinha escolhido para que se cumprisse a Escritura. O que come pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Essa passagem está registrada no Salmo de número 41 e versículo de número 9. Jesus diz ter avisado de antemão aos discípulos para que, abre aspas, saibam que eu sou, fecha aspas. Jesus estimula os discípulos que sigam seu exemplo de humildade, dizendo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Quem recebesse os discípulos enviados do Senhor, estariam recebendo ao próprio Senhor, ao próprio Cristo. E então o seu coração turbou-se, e após isso, contando a eles que um deles o trairia. Pedro faz um sinal a João, que estava reclinado, a sua cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele faz um sinal para João, para que João perguntasse para Jesus quem era esse que o trairia. Jesus respondeu e disse: eu vou dar o bocado para esse vai ser o que vai me trair. E ele entrega esse bocado a Judas Iscariotes. O diabo entra em Judas, Jesus o despede, instando que ele faça logo o que ele tem de fazer. Judas sai e os discípulos não entenderam. Acharam que ele tinha algum a fazer relacionado ao trabalho que ele tinha de guardar as ofertas. Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Amem uns aos outros como eu vos amei. Assim conhecerão que são meus discípulos. Pedro quer saber onde Jesus vai e promete segui-lo. Jesus o avisa que ele o negará. Nessa passagem aqui, irmãos, principalmente com essa frase de que agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele, Jesus procurou de várias formas, várias maneiras, durante o seu ministério, e principalmente agora que a sua morte se aproxima, preparar os discípulos para a sua morte trágica, humilhante, desonrosa e amaldiçoada, porque está escrito: maldito aquele que morrer no madeiro. E agora Jesus tenta explicar aos discípulos que através dessa morte humilhante, amaldiçoada, ele receberia de Deus glória, pois a morte na cruz glorifica a Deus. A obediência de Cristo, humilhando-se, esvaziando de si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz, seria para ele glória. Nisto
Deus está sendo glorificado na obediência do Senhor. E também Deus demonstra todo o seu amor por aqueles que ele escolheu e salvou, através da morte de Cristo na cruz. O diabo, o pecado e a morte foram derrotados e todas as coisas subjugadas ao poder de Jesus. Essa é a glória de Cristo no Pai através da sua morte. Capítulo 14. Jesus continua falando e conversando com os seus discípulos, falando agora que ele vai subir aos céus, ele vai voltar para o Pai, e na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, ele não teria falado para os discípulos. Ele mesmo vai preparar lugar na casa do Pai para a igreja. Voltará outra vez e levará os discípulos consigo. Tomé diz não saber para onde ele vai e nem o caminho para onde ele vai. Jesus declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Cristo é o caminho para a morada eterna. Cristo é o caminho para Deus. Cristo é o caminho para a vida eterna. Cristo é a porta para a salvação. Quem conhece a Cristo conhece a Deus. Quem vê a Cristo, vê a Deus. Ele é a expressa imagem da glória de Deus. Cristo está em Deus e Deus está em Cristo. E nós estamos em Cristo através da fé no nome dele. E ele está em nós também. Faremos, portanto, as mesmas obras que ele fez, e a faremos maiores. A faremos maiores, pois ele foi para o Pai, e o que pedirmos em seu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se amarmos a Deus, guardaremos os seus mandamentos. Jesus pedirá ao Pai e o Pai enviará um outro consolador da mesma essência que ele, Cristo, um outro consolador que é Deus como ele, Cristo. O significado dessa passagem, portanto, é Cristo dizendo que foi dado aos discípulos, foi dado a nós pelo Pai para ser um consolador, mas apenas por um tempo, principalmente ali no seu ministério terreno. Mas agora que ele terminou esse seu ministério terreno, ele vai para o Pai, rogará ao Pai para enviar esse outro consolador, que não ficará por um tempo curto, como Jesus ficou no seu ministério terreno, mas permanecerá para sempre com os discípulos e conosco também que cremos no nome do Senhor. Esse outro consolador é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece e não pode receber. Mas nós o conhecemos porque ele habita conosco e estará em nós. Cristo promete voltar e os discípulos o verão, porque ele vive, e os discípulos viverão e verão a Cristo. O mundo não verá mais a Cristo. Quem ama a Jesus guarda a sua palavra, que é, na verdade, palavra do Pai. O Espírito Santo que ele vai enviar e já tem enviado, nos fará lembrar das suas palavras. O Senhor deixou a sua paz com os discípulos e a deixa conosco. A hora se aproximava. Jesus não falaria muito mais. E chamando os seus discípulos para se levantar, saem dali de onde estavam. Capítulo 15, Jesus diz ser a videira verdadeira e os discípulos seus ramos. Os ramos sem frutos, Deus corta, e os ramos que dão frutos, Deus limpa para dar mais frutos ainda. Os discípulos são os ramos. Os discípulos são limpos pela palavra do Senhor. Os ramos ligados à videira dão fruto. Os ramos sem Jesus, os discípulos sem Jesus, nada podem fazer. Nós, sem Cristo, nada podemos fazer. Os discípulos que dão fruto estão glorificando a Deus e mostrando que são discípulos de Jesus. O Pai amou a Cristo Jesus, que nos amou também. Somos orientados a permanecer nesse amor de Cristo, guardando os seus mandamentos, se nos amarmos uns aos outros.
O amor de Cristo não pode ser superado, pois deu a vida por nós, deu a vida pelos seus amigos. Sendo seus amigos, devemos fazer o que ele manda. Ele não chamou os discípulos de servo mais, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Os amigos sabem e ouviram tudo o que Cristo ouviu do Pai. Nem os discípulos que andaram com Jesus e nenhum de nós escolhemos o Senhor Jesus. Mas ele nos escolheu a nós e nos designou, nos enviou, nos comissionou para irmos e darmos fruto, e para que o nosso fruto permaneça. E Deus nos conceda aquilo que nós pedimos para o Pai, em nome do Senhor Jesus. E outra vez nos manda que amemos uns aos outros. É a quarta vez que essa expressão aparece, somente nesses 3 capítulos que nós lemos hoje. O mundo nos odeia, pois odiou a Cristo primeiro, que nos escolheu do mundo. O servo não é maior do que o Senhor. Jesus foi perseguido, também seremos. Se guardaram as palavras do Senhor, também guardarão as nossas palavras. Quem odeia a Cristo, odeia a Deus. E se Cristo não tivesse vindo ao mundo, o mundo não teria pecado. Como ele veio e o mundo viu as suas obras, agora não tem mais desculpa do seu pecado, porque odiaram a Cristo e ao Pai, para que se cumprisse o Salmo de número 69 e verso 4. Me odiaram sem causa. O Espírito Santo e os discípulos de Jesus testificarão do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, se nós lermos esses 3 capítulos que nós acabamos de ler, com sensibilidade, nós começamos a sentir o tom de despedida nas palavras do Senhor e começamos a sentir angústia junto com Ele. O seu coração sendo turbado, sabendo que a hora dele estava chegando de voltar ao Pai, sabendo que como homem ele sofreria tudo quanto ele sofreu. Nós vemos o esforço do nosso Senhor para explicar aos discípulos, principalmente que andaram ali com ele, que aquela morte que ele haveria de sofrer, aquele sofrimento que ele passou pelos principais dos judeus, principais dos sacerdotes, os fariseus, os escribas, acaba também os soldados romanos participando desse sofrimento do Senhor. Então ele procura palavras de ânimo, ele começa a fazer essas promessas de morada eterna, de que ele vai junto do Pai e a igreja estará com ele também. Tem muitas moradas na casa do Pai. Essa morte vai glorificar a Deus e ele será glorificado também em Deus, porque através dessa morte de cruz, o diabo, o pecado e a morte serão derrotados, e através dessa morte substitutiva é onde nós recebemos vida, é onde nós recebemos salvação. Então nós sentimos esse tom de despedida nas palavras do Senhor e ao mesmo tempo essas palavras tentando animar os discípulos, tentando preparar os discípulos. Vocês não vão ficar sozinhos, eu estou indo, meu ministério foi rápido, mas eu vos enviarei um outro consolador, da mesma essência que eu, porque eu e o Pai somos um. E o Consolador também tem a mesma essência, ele vai cuidar de vocês. Vocês não ficarão sozinhos, ele vai estar com vocês. Eu estou partindo para o Pai, vou sofrer essa morte, mas é para a glória de Deus e eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo da verdade estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Um bom dia para cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, um ótimo fim de semana a todos.